Olá, pessoas que não estão aqui. Estamos aqui, eu e Poti, para fazer essa aula Vai ser uma aula bem curtinha, né? Eu acho que eu assustei todo mundo com um monte de informação nas primeiras aulas, assim. Senti que o pessoal ficou um pouco assustado. Mas agora, na temporada taurina, eu vou tentar compensar fazendo aulinhas mais tranquilas e mais também diferenciadas, né? Não sei se tu viu, Poti, o cronograma que eu criei para esse mês, para esse período, né? Que é o período de sol em touro. Vi um Que... pouquinho. Oi? Vi um pouquinho lá, dei uma passadinha lá. No final eu vou re- retomar essa parte aí. Mas então, só para explicar qual, né, o funcionamento do percurso, vou fazer nessa modalidade assim de módulos, né? Então, no mês de Ares, a gente teve aquelas 4 aulas, que foi assim muito conteúdo, que eu quis dar um panorama geral das coisas. E aí agora a gente vai, né, a cada mês degustando esses conteúdos e também correlacionando com outras questões que eu acho que tem a ver com cada energia, né? Então, agora a temporada de touro, que é ao mesmo tempo esta vaquinha mimosa, gostosa, linguaruda, peludinha, que gosta de ficar de boinha numa sombra, mas também é o touro, né, que também briga, que também luta, que também é cabeça dura, que é teimoso, que é persistente, que é resistente, né? Então, touro tem essas duas características. É um signo de terra, né? O elemento mais denso, né? Mais estático, e também a energia fixa, né? Porque a gente vai ter 3 signos de terra, né? E cada um numa energia, né? Então, o touro é o signo de terra com a energia fixa. E, por outro lado, né, também existem 4 signos fixos, né? Um de cada elemento. E touro é o signo fixo do elemento terra, né? Então, ele concentra aí, tanto no elemento quanto na energia, essa característica da densidade, da lentidão, e que está muito ligado com a matéria, né? Com o plano material, com o plano sensorial, com, com prazeres, com gostos, com deleites, com preguiça, com calma também, né? Então, assim, numa perspectiva mais elevada, ele também é relacionado ao arcano 5 do tarô, que é o Hierofante. Aí eu trouxe aqui 2 representações do Hierofante, porque esse nome, Hierofante, faz a gente pensar muito nessa característica aqui do centauro, né? Esse nome, Hierofante, né? Parece um ser místico, mas também é chamada essa mesma carta de o Papa, né? Como está aqui mais representado nessa figura aqui desse homem sentado com uma espécie de uma coroa, como se fosse, né, um líder religioso. E são 2 formas de simbolizar esse mesmo arquétipo, né? Que é um arquétipo de elevação espiritual, né? Porque, enfim, a paciência, né? Essa virtude que vem junto com a calma, né? Ela é muito importante também para o processo, né, espiritual. Então, embora seja um signo muito relacionado ao plano material, ele também, no plano espiritual, é um signo muito importante, né? Uma característica muito fundamental para tudo, né? Ops, tô um pouquinho gripadinho, mas bora lá. Touro, na astrologia, aqui algumas coisinhas básicas para a gente ir mentalizando. Normalmente o período dele é do dia 21 de abril, que é hoje, né, até o dia 20 de maio, mas isso varia a cada ano. Então, esse ano, o Sol entrou em Touro no dia 20 de abril, né? Ele entrou em Touro ontem, por isso que a aula ia ser ontem, mas não deu para mim fazer ontem, a gente está fazendo hoje. E isso acontece por conta daquela questão que eu mencionei nas primeiras aulas, de que o calendário gregoriano não está
não está nem aí, né, para os ciclos naturais das constelações, dos planetas, né? O calendário gregoriano ele segue a métrica própria dele, e aí por isso que muda a cada ano a data de entrada num signo e no outro, né? Então, da mesma forma que ele entrou no dia 20 de abril, pode ser que ele saia de Touro também no dia 19 de maio e não fique até o dia 20 de maio, como está aqui. Isso aqui é só uma referência. Características, né? Como a gente está falando, essa característica passiva, né? Da calma, da paciência, é uma característica yin, né? Que é aquela dualidade do yin e yang. O yang é o que se move, né? E o yin é o que fica quieto, né? Recebe, né? Passivo, acolhe, né? Espera. O dia considerado relacionado a Touro é a sexta-feira, isso é mais por conta do planeta Vênus, que aqui no Brasil a gente não tem os dias da semana relacionados com os planetas, mas na maioria das línguas conservou-se essa associação de cada dia da semana com um planeta. Então, em muitas línguas, a sexta-feira é o dia de Vênus, né? Em inglês é Friday, que não tem nada a ver, né, com Venus, mas vem de alguma deusa Frida, não sei explicar muito bem, mas é a sexta-feira, está relacionada com o planeta Vênus, e a gente vai falar mais de Vênus para frente, né? Aí o elemento terra, eu já falei, a energia, né, o ritmo fixo, Então, Luan, eu acho que, licença, tá? Eu toda. acho que se você está falando, eu acho que é por causa do espanhol, porque eu acho, não, na língua espanhola, mas eu sei que pode ter uma ligação, não sei explicar direito não, sabe? Aí, pra gente refletir sobre isso. E pô, te cortou um pouco aqui para mim, mas como é que é mesmo a sexta-feira em espanhol? É viernes, né? Viernes, sim. Sim, Isso. em Aí me espanhol lembrou isso. no inglês também tem, no francês também eu sei que tem, eu não vou lembrar agora os nomes, mas eu sei que em muitas línguas dá para ver a associação de cada dia da semana com o planeta, e são sempre as mesmas associações, né? Então não vai ser assim, no inglês tá lá associando os planetas, mas quando você vai para o espanhol são outros. Não, fica igualzinho, sabe? Uhum. Então, Massa, né? continuando falando aqui de touro, né, o elemento terra fixo, uma pedra, né, considerada associada a essa energia, a pedra esmeralda. Os signos também estão associados à parte do corpo, né, como eu falei, é como se você pegasse toda a realidade e dividisse ela em doze caixinhas, né? Então, tudo que você pensar sobre o mundo, você vai conseguir encaixar em algum signo, né? Então, parte do corpo, no caso de touro, é o pescoço, a garganta. A gente não falou muito especificamente de Áries, né? Eu acabei não fazendo essa aula própria sobre Áries, né? Que eu fiquei falando tanta coisa lá no primeiro módulo que eu não falei especificamente de Áries. Mas Áries está relacionado com o quê? Com a cabeça. Então, cabeça, Áries, aí quando vem para o pescoço é touro. E aí, ao longo do percurso, a gente vai ver que os signos vão seguindo uma certa ordem também dentro do nosso corpo. O metal associado ao cobre também tem a ver com o planeta Vênus. A estação do ano é o outono aqui para a gente, né? No hemisfério sul. Né? No hemisfério norte é o meio da primavera. Então, dá até para a gente pensar porque que é um signo também muito ligado à nutrição, à criação, por conta desse período do ano que é a primavera no hemisfério norte, onde foi idealizado esses arquétipos, né, dos signos. A cor é verde, o planeta regente, já falou bastante, é Vênus, e alguns incensos associados, né, para despertar aí essa energia taurina na nossa vida, tem o eucalipto, o pinho e o cravo. Aqui é o símbolo de touro, né? Bem óbvio, assim, um tourinho. E aqui uma imagem, assim, artística, né? Que traz bastante simbolismos também, né? Você vê, é um princípio feminino, né? Então, é uma mulher e ela está sentada. Tudo isso tem a ver também. Se ela está sentada, é um princípio mais passivo, né? Se ela tivesse de pé, já seria um princípio feminino, porém mais ativo, né? Tem uns outros pormenores aqui que, pessoalmente,
eu não sei explicar muito bem, mas fica aqui para contemplação. Um dia eu chego lá de conseguir explicar todos esses símbolos, mas acho que é isso, a imagem fala por si, né? Então, aprecie aí a imagem simbólica, né, de touro. Ah, sim, uma coisa interessante que eu resolvi trazer. Existe o que acontece, né? Existem os graus dentro de um signo, né? Então, ontem o Sol entrou em Touro e entrou no grau 1 de Touro, né? Aí hoje ele já deve estar entrando no grau 2, sabe? E assim vai, ele fica 30 dias em cada signo, assim, em média, né? É um pouquinho mais, eu acho, mas, assim, são 30 graus, né, de cada signo, e aí o Sol demora mais ou menos um dia em cada grau. É quase certinho isso, mas não é, eu sei que não é totalmente exato, porque no círculo total, são 360 graus. E os dias do ano, a gente sabe que são 365 dias e mais algumas horas e mais alguns minutos, né? Então, para dar certinho isso, eu sei que não é um dia cada grau, né? Não é assim 24 horas cada grau, mas é quase isso. E aí, por que que eu estou falando dos graus? Porque quando um sol tá no final, ou qualquer planeta, né? Pode ser outro planeta além do Sol, né? Quando o planeta tá finalizando os graus de um signo, é como se ele já começasse a sentir as energias do signo seguinte. E da mesma forma, agora o Sol acabou de entrar em Touro, mas é como se ele ainda sentisse as energias do signo anterior, que era Áries. Então, existe uma faixa aí de transição entre um signo e outro, né? Seria os 5 últimos graus de um signo e os 5 primeiros graus de outro signo, né? Então, esses 10 graus aqui formaria uma faixa que a gente pode chamar de signo intermediário, né? Eu costumava chamar de energias de transição, mas eu achei essa terminologia signo intermediário mais ilustrativa, assim, mais fácil de compreender, né? E o que eu sei sobre essas energias de transição, esses signos intermediários, é que eles estão relacionados às cartas da corte do tarô, aquelas cartas dos naipes menores, que a gente conhece do baralho comum, que é o cavaleiro, a dama e o rei, né? Então, a gente associa, né? Tem o cavaleiro, a dama e o rei de cada elemento, né? Então, tem cavaleiro, dama e rei de ouros, tem cavaleiro, dama e rei de copas, de espadas e também de paus, né? E cada naipe está associado a um elemento. Eu não sei se tu chegou a assistir, Poti, a aula do tarô, né? Em que eu expliquei isso. Foi uma aula bem extensa, assim, bem. Bem extensa, eu ainda não terminei de ver, não, para falar a verdade. Pois é, mas então, só te adiantando essa parte aqui, e aí é bom que tu vai vendo isso com calma, né? O elemento de ouro, né? O naipe de ouros, ele está associado ao elemento terra, né? E aí, então, qual é o signo intermediário que está entre Áries e Touro? Que é isso que a gente está vivendo agora, né? Então, o Sol acabou de sair de Áries, está entrando em Touro. Então, desde os últimos 5 dias para trás e mais uns 4 dias para frente, a gente pode considerar que o Sol está passando nessa energia, que é uma energia que mescla um pouco de Áries e um pouco de Touro. E como é que associa-se isso, né? Eu coloquei aqui a formulazinha, né? Então, o signo intermediário, a gente vai descobrir ele sempre pegando o ritmo. Os ritmos são aqueles cardinal, fixo e mutável. Então, a gente pega o ritmo do signo anterior, que no caso foi Áries, que é cardinal, e aí o cardinal a gente vai associar com o cavaleiro. Então, sempre que for um ritmo cardinal, a gente vai associar com o cavaleiro, porque o cavaleiro esse simbolismo, representa essa energia de movimento, né? Que é a energia do cardinal, de começar, de ir atrás, de conquistar, de expandir, né? Uma energia bem yang, né? Então, a gente pega o ritmo do signo anterior, que é Áries,
que é cardinal, então é o cavaleiro, e aí vai ser o cavaleiro de quê? Vai ser o cavaleiro do elemento do signo posterior, né? O signo seguinte, né? Que no caso é touro, né? Entre Áries e touro. Então a gente pega o ritmo de Áries e o elemento de touro. Então a gente pega o cardinal de Áries e a terra de touro. Então fica um cardinal de terra. Então o cardinal de terra fica cavaleiro de ouros. Então, pessoas que nascem nessa época do ano, nessa transição, costumam ter essa especificidade de estar associado com essa energia do Cavaleiro de Ouros, que, resumidamente, é uma energia de movimento, né? E de muita materialidade, né? Assim, eu costumo dizer que é caprichoso, assim. Geralmente as pessoas desse período têm essa característica, assim, de serem muito caprichosas e dedicadas a tudo que elas fazem, assim, como se fosse ali um cavaleiro que é quase um ourives, assim, alguém que vai, um artesão, né, uma energia de artesão muito grande, assim, né, de realmente ir para os detalhes, botar a mão na massa, sabe? São essas as características desse signo intermediário. Não sei se deu para entender isso. Deu sim. Eu Deu? realmente eu tenho que voltar naquela aula. Eu acho que eu vi quase até o final. Talvez eu tenha perdido o final, né? Você falou sobre isso. Não, eu só Mas mencionei, assim, as cartas da corte, né? Aí aqui agora que eu estou trazendo mesmo essa ideia do signo intermediário. uhum. Não, eu falo dessa viagem do ouro ser o paus. Como é que é esse negócio aí? Do ouro ser É, a terra, ou do paus. isso. Paus é fogo, Isso. copas é água e espadas é ar. Então, a gente saiu de Áries, que era fogo, estamos agora em Touro, que é terra, e mês que vem a gente vai entrar em Gêmeos, que vai ser ar, né? Então, para facilitar aqui para entender, né? Qual vai ser o próximo signo intermediário que vai ter? Quando o Sol estiver no final do signo de Touro, lá pelo dia 15 de maio, mais ou menos, o Sol vai estar nos últimos graus do signo de Touro, e aí então ele já vai começar a puxar um pouco a energia do signo seguinte, que é Gêmeos, que é o signo de ar. Então, aí, como é que a gente vai calcular o signo intermediário? A gente vai pegar o ritmo do anterior, que no caso vai ser touro, que é o ritmo fixo. Então, o ritmo fixo a gente vai associar com a carta da corte do rei, que é essa figura que costuma estar sentada, né? Então, tem essa representação aí de estar parado, de estar estático, de estar centralizando, né? Como um rei. E vai pegar o elemento do signo seguinte, que já vai ser o elemento de ar, que é de Gêmeos. Então, no final do signo de Touro e no início do signo de Gêmeos, a gente tem o signo intermediário do Rei de Espadas, que já é uma outra característica, um outro arquétipo, que é um arquétipo de muita intelectualidade, né? Então, assim, já está associado com pessoas que estão muito mais ligadas a questões intelectuais, a questões mentais, a questões conceituais, né? Podem ser pessoas muito ligadas enfim, a estudos de qualquer ordem, né? O estudo que for do gosto da pessoa, mas aquela coisa assim de usar muito mais a mente, né? É por isso que ele está sentado, é diferente do cavaleiro, que está montado num cavalo, se movimentando dentro do elemento terra. Esse aqui é um rei sentado num trono dentro do elemento ar, que é esse elemento mental, das ideias, dos conflitos, do ego também, entre outras coisas. Mas é isso, só para entender, e aí a gente vai falando com mais calma, né? Porque pode aparecer no mapa de vocês isso, né? Pode ser que vocês comecem a ver no mapa de vocês que vocês têm algum planeta ali entre Touro e Gêmeos. E aí vocês vão ver, olha, esse planeta aqui está com a energia do Rei de Espadas, tá entendendo?
Mas eu não vou falar de todos os signos intermediários agora, não. Trouxe só esses dois, que são os mais em voga, né, no momento. O Cavaleiro de Ouros, a gente está vivendo ele agora, né? E o Rei de Espadas a gente vai viver lá no final desse período da temporada taurina. Antes de eu vir para cá, tem alguma pergunta? Tem alguma coisa? Não, vice, tô de boa, tô entendendo. Massa. Então, aí o planeta Vênus, então, é um outro elemento que eu destaquei para a gente falar nessa temporada taurina, justamente porque ele é o regente de Touro, né? Então, o planeta Vênus é o nome romano da deusa Afrodite, né? Os romanos, né, se apropriaram muito da cultura grega e só mudaram os nomes dos deuses, sabe? Mas mantiveram a boa parte do simbolismo, assim. Então, quando se fala de Vênus, a gente está falando de Afrodite. E aí a história da Afrodite, ela, né, dentro do panteão ali dos gregos, ela é uma das primeiras deusas que surgem, né, chamada assim deusa do amor, né? E ela surge justamente quando Urano, que é o céu, que fala assim na mitologia grega é assim, no início existe apenas o caos total. E aí uma certa hora surge o céu e a terra, né? A primeira dualidade, se eu não me engano. E aí, quando o céu cobre a terra, ele começa. Oi, Luan. Travou aí? Foi, deu uma travadinha. Você Tá. estava falando que os gregos tomaram, ou foi o contrário, tomaram, se apropriaram muito, né, da cultura Foi o contrário. Os romanos se contrária. Os romanos se apropriaram. apropriaram da cultura grega, né? Porque os gregos, eles eram muito mais ligados a essa coisa da intelectualidade, dos símbolos, dos estudos, né? Os romanos já eram um povo assim mais guerreiro, assim, né? Então eles se apropriaram das culturas que eles foram dominando, né? E a cultura grega era muito rica e eles se apropriaram bastante, mas mudaram alguns nomes. E aí e eles que falavam latim, né? Então Vênus é o nome latino, né? Da deusa Afrodite, que é a deusa grega. E aí é a deusa do amor, e eu estava contando como é que surge, né? Porque eu já li um pouco de mitologia grega, e o que eu lembro é assim, que no início é o caos, nada ordenado. Aí eu não lembro muito bem o que acontece, que de repente surge assim o Urano, que é o céu, e Gaia, que é a terra. E aí fala assim que o céu cobre a terra, né? Num simbolismo de um sexo aí divino aí, né? Então, no que o céu cobre a terra, começa a procriar, procriar, procriar. Só que tem um lance de que a terra fica exausta de tanto procriar, né? De tanto que o céu cobre ela. E aí um dos filhos dela, acho que é Cronos, o tempo, ela pede para esse filho para ele capar o pai. A história da mitologia grega ela é toda assim. Então aí Cronos, que é o nome grego do deus Saturno, né? É o tempo. Ele vai lá e corta, digamos assim, o falo, né? Simbólico, Urano, e assim Urano foge com, né, desfalosado, capado, e aí quando ele se afasta e fala que nesse momento cai algumas gotas no oceano, e que é de uma dessas gotas, desse momento aí de corte, né, de violência, assim, né, que surge a deusa Afrodite. E aí esse quadro aqui, agora eu esqueci de quem é, mas é um pintor famoso, né? Devia ter pego o nome dele, não peguei. Mas enfim, é um quadro que aparece assim em muitos lugares, né? Uma referência que se chama O Nascimento de Afrodite. E é sempre esse simbolismo dela nascendo do mar, dela nascendo da concha, né?
e ela trazendo essa afeição para a Terra, né? Que estava magoada, né? Por esse abuso de Urano, né? E então, assim, eu tô falando tudo isso para a gente entender um pouco qual é o simbolismo, né, desse planeta Vênus no nosso mapa, né, e na nossa vida, né? Então, aqui eu peguei esse quadrinho aqui, tá aqui o link, né? Foi do Astrolink, que é um site bacana aí, com muita informação. Aí fala que a qualidade desse planeta é quente e úmida, né? Que a palavra-chave é afeição, que tem a ver com o nosso impulso afetivo, com nossos valores e com aquilo que a gente atrai, né? Então, onde você tem Vênus no mapa, né? É a perguntinha desse mês, né? Desse período, né? No mês passado a gente olhou para Marte, né? Onde estava Marte, o que Marte estava fazendo. Agora a gente vai procurar Vênus. A posição de Vênus pode ser, né, um domicílio. Então, Vênus ela rege tanto Touro quanto Libra. Então, se você tem Vênus em Touro ou Vênus em Libra, bacana. Você tem uma Vênus domiciliada e poderosíssima. Tem que aproveitar mesmo. Ou você pode ter ela exaltada no signo de Peixes, que a exaltação é quando o planeta está num signo que não é o signo que ele rege, mas é um signo em que ele se sente muito à vontade, como se fosse a casa da melhor amiga, a gente diz assim, às vezes, brincando, né? Então, Vênus se exalta em Peixes, né? Por quê? Porque Peixes é esse signo em que não vê fronteiras, que dissolve tudo, que abraça tudo, que acolhe tudo, né? Então, Vênus acha incrível tudo isso e se sente muito à vontade nessa energia. Por oposição, né? A oposição de Peixes é Virgem. Então, quando Vênus está em Virgem, que já é um signo muito analítico, criterioso, sistemático, para Vênus isso é esquisito, isso é estranho, é complicado. Então, embora seja um signo de terra, né, não é uma energia fácil para Vênus. E temos o exílio, que são os signos opostos aos signos do domicílio, né? Então, como Vênus rege Touro e Libra, os signos opostos, né, que é oposto a Áries, ou oposto a Libra é Áries e oposto a Touro é Escorpião. Então, Vênus quando está em Áries ou em Escorpião, embora a galera gosta, assim, geralmente fala assim, eu tenho Vênus em Áries, eu tenho Vênus em Escorpião, porque tem uma coisa assim da energia sexual associada a Vênus, né, e tal, aí o pessoal acha bacana ter a Vênus em Áries e Escorpião, mas é uma energia complicada, é uma energia que precisa de atenção, né? Porque não é um lugar muito bom para esse planeta que está mais ligado à afeição, ao cuidado, ao carinho, né? E aí já Ares tem muito a ver com conquista, com ego, né? Com individualidade, né? Então são coisas que para Vênus não são muito fáceis, né? E Escorpião também é um signo que tem a ver com se reservar muito, com observar mais antes de agir, com ser certeiro, né? De atacar na mira, né? Então, tem uma energia bélica nesses dois signos, né? De Áries e Escorpião, que para Vênus é estranho. Então, ela se sente exilada em Áries e Escorpião. Não quer dizer que seja ruim, né? Assim, mas é diferente. Deu para entender? Sim, deu sim. Agora a gente vai entrar numa coisa que eu acho muito linda, muito legal, que é uma coisa meio astronômica. Não é puramente astronomia, né? Porque a gente vê tudo do ponto de vista da Terra. Então, a astronomia, ela sabe que a Terra não é o centro do universo, né? A astrologia também sabe, mas a gente vê o céu a partir da Terra. Então, a astrologia trabalha com essa perspectiva, né? Então, uma coisa interessante é que Vênus é um planeta que ele nunca vai se afastar muito do Sol, né? Tanto Vênus como Mercúrio são os planetas que estão entre o Sol e a Terra, né? A ordem, né? Vem Sol, o mais próximo do Sol é Mercúrio, depois vem Vênus, depois vem a Terra e depois vem Marte, aí vem Júpiter, aí vem Saturno, que é o último planeta visto a olho nu, né?
Então, Vênus, ela está entre a Terra e o Sol, e ela acaba tendo fases, como se fosse uma lua, né? Mas é um pouco diferente, né? A gente não consegue enxergar a Vênus como a gente enxerga a Lua, então a gente não vê ela minguando e ela crescendo, né? No céu. Mas talvez você já tenha reparado que tem uma época do ano em que a gente vê uma estrela muito brilhante no céu assim que o sol se põe. O sol se põe aí, blá, parece uma estrela assim que, nossa, grita os olhos. E tem outra época do ano que essa mesma estrela só vai aparecer um pouquinho antes do sol nascer, lá pelas 4, 5 da manhã. E essa estrela é Vênus, chamada estrela d'alva, né? Que é essa estrela do nascer do sol, mas ela tem essa outra época do ano em que ela fica vespertina, né? Então tem uma dualidade em Vênus aí, tem a Vênus matutina e tem a Vênus vespertina. E aí isso tem a ver com o movimento que ela está fazendo lá em torno do Sol e como é que isso aparece para a gente daqui da Terra. Então é como se fosse uma lua nova, né? Tem um momento em que a lua fica entre a Terra e o Sol, e a gente chama esse momento de lua nova, e também acontece isso com Vênus. Tem um momento que Vênus fica entre a Terra e o Sol, e a gente chama isso de conjunção inferior. Tem aqui embaixo, ó, conjunção baixa ou inferior, né? Do trânsito de Vênus, né? Então, geralmente isso acontece quando a Vênus ela vai retrogradando, ela começa a fazer um movimento retrógrado do nosso ponto de vista, tá? Toda vez que a gente falar de planeta retrógrado, gente, nunca pense que o planeta está andando para trás no céu, não é isso. É do nosso ponto de vista da Terra, parece que Vênus está andando para trás, mas isso tem a ver com o nosso ponto de vista da Terra, porque afinal Vênus segue o fluxo dela em torno do Sol da mesma forma que a Terra. Só que combinado os movimentos de Terra, Sol e Vênus, acontece isso. Tem um momento que ela retrograda até que ela estaciona e aí ela volta a andar para frente. Então ela vai fazer isso várias vezes ao longo de, ela vai fazer na verdade 5 conjunções baixas ou inferior, que é esse momento em que ela fica entre a Terra e o Sol. Ela vai fazer 5 desses encontros aqui a cada 8 anos. E aí, olha só que coisa linda que acontece no céu. Ah, não, calma aí, eu pulei aqui, não, deixa eu mostrar logo isso aqui. Olha só isso, Puti. Ao longo de 8 anos, o Sol, ou a Terra e Vênus se encontram formando uma estrela de 5 pontas, cara, ao redor do Sol. Tu saca, né, que o planeta não faz o traço reto, né? Isso são só destacando os encontros que esses dois planetas fazem, né? Porque os dois estão rodando em torno do Sol. Só que aí, qual é os momentos que eles se encontram ao longo de 8 anos, dá certinho essa estrela. Assim, é uma coisa que eu acho... Nossa, caminham juntos, né? A Terra e... Não, e aí é que tá. Elas não caminham juntas. Porque, olha só, a Ah, Terra, ela, ó, cada ano, ela dá um círculo inteiro em torno do Sol, né? Já Vênus tem um movimento diferente, mais lento, eu acho, que a Terra, não tenho certeza. Eu não lembro a velocidade, eu não lembro quantos anos Vênus demora para dar um giro em torno do Sol. agora que eu percebi, tem um círculo menor, né, de dentro. Isso, cada uma tem o seu ciclo em torno do Sol. Mas ao longo de 8 anos, elas se encontram 5 vezes, formando esse desenho. Muito doido, né? É. Eu fiquei assim perturbado quando eu vi isso aí. Essa, no Mas caso, seria que estrela essa? é a estrela de 5 pontas, é um pentagrama. A gente já volta. Saberia dizer? Oi? Tu saberia dizer o que significa isso? Olha, tem várias representações, né? Vários significados. Um deles é justamente o nosso corpo, né? Como que a gente também está associado com com uma estrela, né? De 5 pontas. Os 5 sentidos, né? O tato, o olfato, a visão.
audição e paladar, entre várias outras coisas. Inclusive, a última aula desse módulo vai ser sobre os 5 sabores, que é uma divisão da medicina chinesa. Que aí eu vou aproveitar para falar de horóscopo chinês, porque o horóscopo chinês usa 5 elementos em vez de 4. Então, é uma outra visão, né? Uma outra divisão da realidade, né? Uma outra forma de É o dividir. éter, é? Não, não é o éter. É Não? diferente. Não, não é essa a ideia do quinto elemento. Ah, tá. Essa ideia do quinto elemento tem a ver com esses 4 que a gente trabalha na astrologia comum, assim, né? Mas na astrologia chinesa, eles usam, adiantando, né, um pouco, eles usam o metal, a madeira, e aí sim Hum, o fogo, a água e, e a terra, né? Então, no caso, eles não têm o ar. Eles usam o fogo, a água e a terra, e aí no lugar do ar, eles incluem o metal e a madeira, digamos assim. E aí eu vou falar mais sobre isso, né, na próxima, né, nessa aula que vai ser no final desse módulo, vai ser a última aula desse módulo. massa. Mas tem muitas representações, né, desse pentagrama, assim, é um dos símbolos principais, assim, da bruxaria, né, da Wicca, das religiões antigas, assim, né, o pentagrama é um elemento, é um símbolo bem poderoso. Agora, só falando um pouquinho, eu trouxe uns textinhos aqui, falando um pouquinho dessa Vênus matutina e vespertina. Mas, basicamente, eu acho que eu já falei, né, a conjunção inferior de Vênus, que é essa quando ela fica entre o Sol e a Terra. Pode ser apelidada de Vênus nova, que, né, como se fosse a Lua nova, do mesmo modo em que a Lua nova, todos os meses, ela é vista entre a Terra e o Sol. Temos também essa posição para Vênus, mas em uma frequência de 19 meses, quando fica mais próximo de nosso planeta. Por isso que a cada 8 anos isso acontece 5 vezes, né? Porque são 19 meses, né? Não é a cada ano. Isso se dá justamente em seu movimento retrógrado, quando atinge a exatidão de graus do mesmo signo que o Sol. E aí, a título de curiosidade, eu trouxe aqui a informação que a última vez que a gente teve esse encontro aí de Vênus nova foi no dia 8 de janeiro desse ano. Então, nessa conjunção especial ao início de um ciclo, né, de Vênus, ou seja, uma nova volta de Vênus ao redor do Sol. Na astrologia, esse fato é indicador para uma nova etapa nas questões de relacionamentos e vida pessoal, conforme casa e área do nosso mapa astral, principalmente no período de orbe da conjunção. Essa palavrinha aqui estranha, né? Orbe é como se fosse a margem de erro da astrologia, né? Então, a conjunção é o quê? A conjunção é quando está no mesmo ponto do mapa, está no mesmo grau, né? O grau exato. Aí a gente não considera a conjunção só quando está no grau exato. A gente considera uma orbe, né? Então, é 8 graus antes e 8 graus depois. É uma orbe bem comum para conjunções, sabe? Aí, para cada aspecto, vai ter orbes diferentes. Quanto menor o aspecto, menor a orbe também, né? Então, a conjunção ela é considerado um grande aspecto, muito importante. Por isso que ela tem uma orbe grande, né? Então, ou seja, quando o Vênus chega no grau 20 de touro e o Sol está no grau 28 de touro, a gente já considera conjunção. Então, você vê que a conjunção ela dura um período, né? Porque aí Vênus chegou lá no grau 20 e o Sol está no 28. Aí a Vênus vai se aproximando do Sol, o Sol também vai caminhando. Tudo isso ainda é uma conjunção. Então, isso são vários dias de conjunção, entendeu? Então, aí a Vênus vai passar do Sol e vai continuar sendo conjunção até ela passar de 8 graus para frente do Sol. Aí sim já acabou o período de conjunção. E aí, então, Complicado. é um pouquinho mais complicado, né? Mas é só entender que tem esse movimento, que cada planeta, né, do ponto de vista da Terra, tem um ritmo próprio, né?
Então, a gente vai ver lá, o Sol, ele é o nosso reloginho mais certo, né? Então, todo dia ele muda um grauzinho, todo dia ele muda um grauzinho. Já tem planetas que num dia eles mudam os 3 graus de uma vez, né? A Lua, por exemplo, num dia ela anda muitos graus, né? Não é à toa que em 28 dias ela faz o ciclo inteiro do zodíaco, né? Então, o tempo que o Sol demora para dar um ciclo inteiro no zodíaco é 365 dias. E a Lua faz isso em 28 dias. Né? Então, a Lua é muito mais rápida, porque, enfim, está muito mais próximo da Terra, né? E aí, Vênus, ela também está mais próxima da Terra, então ela também é mais rápida que o Sol. Mas, justamente por ela estar muito próxima do Sol, ela nunca se afasta muito do Sol. Então, por exemplo, se o seu signo, o teu é escorpião, né, Poti? Yes. Então, o teu signo solar é escorpião. Então, com certeza a tua Vênus, ela ou tá em escorpião, ou ela tá no signo anterior, ou ela tá no signo seguinte, entendeu? Não tem como você nascer com Sol em escorpião e ter a Lua, ter Vênus em touro, sabe? Que é o signo oposto. Porque a Vênus nunca fica tão longe assim do Sol, do ponto de vista da Terra, né? Que é o que a gente usa para calcular o mapa astral. Mas com o tempo isso tudo vai ficando mais fácil, né? Vamos digerindo com calma. Então, sobre a Vênus retrógrada, né? Que são esses períodos em que ela parece estar andando para trás. Então, tem um momento que ela parece que ela estacionou, tem um momento que parece que ela vai parando, aí a gente chama de estacionária, né? E aí ela começa a andar para trás, anda para trás, anda para trás, anda para trás. Aí ela estaciona de novo e depois vai parecer que está andando para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. E aí é um movimento retrógrado e progressivo, né? Então, o último período retrógrado que a gente teve foi no final do ano passado, ó, de 19 de dezembro de 2021 até 29 de janeiro desse ano, a Vênus fez essa retrogradação no signo de Capricórnio, né? Justamente porque é o período que o Sol estava passando por esse signo, então, naturalmente, a Vênus estava por ali também. Ela pode ter chegado ao signo anterior ou ao signo seguinte, mas a maior parte foi ali dentro do signo de Capricórnio. Então, quando Vênus fica em movimento retrógrado, significa que seu movimento é aproximação aos graus do Sol em direção à condição matutina, ou seja, quando ela passa a nascer antes dele, após a conjunção. Simbolicamente, é como se Vênus seguisse em direção à sua autonomia, ainda que turbulências e desprendimentos possam ser vivenciados durante tais períodos. Por isso, seus momentos até podem ser mais produtivos e intensos para relacionamentos, como uma percepção melhor de sentimentos e de autonomia, do que eventuais atrasos ou impactos difíceis, os quais são comuns observarmos em análises para os períodos de Vênus retrógrada. E aí depois acontece, né, a Vênus vespertina, né? A condição dela matutina vai durar 9 meses, até a próxima conjunção, chamada superior, que é aquela... A inferior é quando a Vênus está entre a Terra e o Sol, e a superior é quando ela está atrás do Sol. Então, é quando o Sol está entre a Terra e Vênus, seria a Vênus cheia, né? E aí essa conjunção já ocorre quando a Vênus está no movimento progressivo dela, quando ela está atrás do Sol e aos olhos de nós daqui da Terra, ela passa a nascer depois dele. Chama-se esta época de Vênus vespertina. As relações, ou seja, é aquela que aparece logo que o Sol se põe. Né? A matutina é a que aparece antes do Sol nascer, né? Porque quando ele nasce, ela some do céu, né? Porque não dá para ver mais estrela. E aí ela, como ela está na frente dele, a matutina, ela vai se pôr antes dele se pôr. Aí quando anoitecer, não tem mais Vênus no céu, porque ela já se pôs. Aí quando muda isso, né, com esse descompasso aí de cada planeta ter o seu próprio ciclo, quando isso muda, ela passa, né, a estar atrás, né, do Sol,
ou seja, quando Vênus está atrás do Sol, né? E aos olhos aqui da Terra, ela passa a nascer depois dele, né? Então, o Sol nasce e aí Vênus ainda não nasceu. Mas é dia, não ia dar para ver mesmo, né? Aí ao longo do dia ela nasce, mas não dá para ver porque tá tudo claro. Aí quando o Sol se põe, ela solta aquele brilho dela, né? Então essa é aquela estrela brilhanzona assim na linha do horizonte, geralmente quando o Sol se põe. Essa é a Vênus vespertina. E então, simbolicamente, as relações já consolidadas após o período matutino ficam mais propensas a manifestações de individualidade das partes. Há um maior desafio para compreender a individualidade de quem nos relacionamentos em qualquer situação. Tá meio estranho esse texto, mas enfim, a ideia é que a Vênus matutina ela é um momento melhor para lidar com os relacionamentos, e a Vênus vespertina já seria um momento de maior individualidade, né? Em uma comparação, é como a parte final do ciclo, ou como se Vênus estivesse da sua fase cheia, né? Que é essa conjunção superior, ela é como se fosse a Vênus cheia, né? E aí ela já começa a minguar, como uma lua, né? Em sua volta ao redor do Sol, até formar uma nova conjunção inferior, que aí vai ser o novo ciclo de Vênus, que no caso é de 19 em 19 meses, né? Então vai ser só tipo, no meio para o final do ano que vem, que a gente vai ter um novo ciclo de Vênus se iniciando, né? Então, agora a gente está vivendo um ciclo venusiano de Vênus em Capricórnio. Aqui nesse site tem muito mais informações, caso fique com muita vontade de ler sobre isso. Também, enfim, não falta na internet coisas sobre isso. Posso também recomendar 2 vídeos bem didáticos, assim, que mostram gráficos como esse aqui, que dá para a gente ter uma noção melhor. Eu vou mandar para vocês no grupo. Mas, continuando aqui, então, finalizando, né, sobre a Vênus, eu também trouxe aqui essa referência do Marcelo Del Débio, né, da Árvore da Vida, em que ele destaca aqui esses caminhos, essa Árvore da Vida. Para quem não viu a aula de tarô, eu mostro, explico essas esferas aqui. E aí, É cabala, a Árvore da Vida da Cabala Hermética, né? Porque a cabala original ela não tem gráfico, que é a cabala judaica, né? Aí essa já é uma cabala dos esotéricos, assim, que pega os textos dos judeus e transforma isso em associa com símbolos e cria esse gráfico aqui que é a cabala hermética. E aí ele tem o quê? 10 esferas, né? E entre as 10 esferas tem 22 caminhos. E aí aqui está destacado apenas alguns caminhos. E esses caminhos que estão destacados seriam os caminhos que têm a ver com a energia venusiana, que é, assim, resumidamente, é a energia que a gente pode chamar a energia do amor, né? Desse sentimento de motivação, né? De atração, de desejo, de cuidado também, de afeto. Então, tudo que tem a ver com essa energia do amor, esses caminhos aqui, quando você marca apenas eles, forma, eu não sei se dá para reconhecer, é o símbolo do planeta Vênus, né? Que é o símbolo do feminino, né, também, né? Que é um círculo com uma cruz embaixo. E aí aqui repete algumas coisas que a gente já tinha visto lá em Touro, né? Então, metal associado ao cobre, as pedras preciosas, além da esmeralda, são outras pedras verdes, né? Como a jade, não sei se a safira é verde, não lembro. E o quartzo rosa também. Cores, né? Então, verde como Vênus e verde como Nesak, né? Nestak. Olha, é Suyá? É. Oh, ela tá aí contigo? Eu não tô te vendo, sabia? Oi, Suyá! Bom, continuando. Nesak, agora eu esqueci como é que pronuncia. É essa esfera aqui, é a esfera de número 7 da Árvore da Vida.
Por isso que o número considerado também associado a Vênus é o número 7. O orixá associado é Oxum. O arcanjo é Raniel. As flores são a rosa vermelha, a magnólia, a camélia e o brinco de princesa. As essências são as rosas, o almíscar, né? Almíscar, acho que é assim que fala, e jasmim. O dia da semana, como a gente falou, a sexta-feira. Os órgãos, no caso do planeta Vênus, já tem a ver com quadris e rins. A esfera cósmica, isso aqui eu não sei o que é, Nogá, confesso que eu não sei. Tem um nome divino, né? Que eu não vou saber pronunciar também, não vou nem tentar. Isso aqui vem da tradição judaica, assim, né? Espírito planetário, espírito olímpico, arquidemônio e Kilifa, que também tem a ver com as energias densas, assim, que é muito interessante. Isso foi uma coisa que eu não falei na aula de tarô, mas é que a árvore da vida, né? Dá para a gente ter uma ideia de que como se essa esfera aqui, que é Malkuth, ela fosse essa esfera aqui de uma outra árvore que tem embaixo. É como se desse para a gente botar assim, uma árvore em cima da outra, entendeu? E aí, da mesma forma, aqui, que é Ter, que é a esfera superior, ela também é uma Malkuth de uma outra árvore superior, né? Então, é como se houvessem várias árvores, né? Porque há vários planos superiores, né? E também há os planos inferiores, né? Então, esses Kelifa aqui, eu já li um pouco sobre isso, seriam os planos mais sombrios, assim, demoníacos, que também existem e que também podem ser subdivididos em 10 esferas, como a gente faz aqui com a árvore da vida. Aqui, um outro desenho que também é formado no universo, quando a gente vai estudar o movimento da Terra e de Vênus em relação ao Sol. Também forma essa mandala. Eu não vou saber explicar como é que isso forma, mas assim, isso forma. É só para a gente vislumbrar, assim, quanta coisa que o nosso olho não consegue ver, né? Mas com os estudos matemáticos, né? E os cálculos, há muito tempo os seres humanos começaram a perceber que isso tudo estava acontecendo no espaço, né? Então não é à toa que os antigos criaram tudo isso que a gente tem hoje, né? Esse conhecimento todo, né? De astrologia e outros também, né? Tem a ver com esse fascínio que surge quando começa-se a observar uma coisa que parece totalmente caótica, né? Mas quando você vai olhando ponto a ponto, calma, calma, você vê que formam-se figuras geométricas, correlações, milhões de coisas. Essa aqui é uma parte de um vídeo que eu vou mandar para vocês, que é um vídeo bem curtinho, que é só sobre esse ciclo de Vênus, né? Então, para quem achou bem interessante isso, quiser dar uma olhada, eu vou deixar lá no grupo para a gente ver. E aqui é uma referência de um site, né, um texto que eu li só sobre esses cálculos, né, do ciclo de Vênus também, caso alguém fique fissurado aí, quiser se aprofundar, tem essa leitura, mas já é uma leitura mais densa, assim, eu mesmo confesso que tive dificuldade, né, de compreender tudo, os cálculos, né, muita coisa, muito detalhe, mas fica aqui, né, a referência de onde eu tirei. E por fim, né, então, essa temporada taurina, ela é Touro, o signo, Vênus, o planeta regente, e a casa 2, né? Porque, como eu falei, para quem ainda não absorveu essa informação, né? Claro, eu vou estar repetindo sempre, cada casa do mapa astral, ela é associada a um signo também. E essa é uma forma da gente compreender o que é o mapa, né? Então, a casa 2 ela é associada ao signo de touro. Independente do signo que você tenha nessa casa, entendeu? Então, por exemplo, eu não tenho touro na casa 2. Na minha casa 2, do meu mapa natal, tá o signo de leão, né? Mas por que que a casa 2 é a casa de touro, né? Porque os assuntos dela têm a ver com esse signo, né? Então, aqui um trechinho, assim, resumido, né?
que eu achei assim bem sintético, né, para facilitar. A segunda casa, né, ela está ligada à exploração dos aspectos materiais do mundo físico. Os planetas aqui colocados estão relacionados com as nossas qualidades pessoais e o nosso sentido do próprio valor, né? Essa palavra aí, valor, né? O que a gente valoriza. Esta casa está ligada de forma íntima às finanças e à renda pessoal, além de ter conexão com os talentos pessoais diretamente ligados à capacidade de ganhar dinheiro, né? Então, é uma casa que a gente vê, né, quando a gente quer saber de vocação, de trabalho, de profissão. É uma casa importante também. Colocações planetárias difíceis nesta casa abalam o sentimento de autoestima e criam fixações quanto à segurança financeira, né? Então, ter um Saturno ou um Marte, que são planetas mais difíceis na astrologia, né? Nessa casa, podem trazer dificuldades com relação a como lidar com as finanças, né? Por outro lado, ter Júpiter ou Vênus aí já é um sinal de boa sorte, mas como a gente fala, né? O mapa é um mapa, é uma rota ali, é um todo. A gente não pode apenas dizer, tenho Júpiter na casa 2, então eu vou ser milionário, né? Não. Tem que ver em que signo esse planeta tá, quais são os aspectos que ele faz, né? Então, da mesma forma que eu deixei, né, o convite para vocês de se encontrar comigo de maneira particular, para a gente olhar para o seu mapa e ver onde é que está Áries, aonde é que está Marte e aonde é que está o ascendente. Agora eu convido vocês para se encontrar comigo também, para a gente ver como é que está a casa 2 de vocês, quais são os planetas que estão nela, aonde está Vênus no mapa de vocês, quais são as relações que esse planeta faz e onde está o signo de touro, né? Porque pode estar cada um num canto diferente, né? Então, onde está o signo de touro? Onde é que está essa energia de manutenção, né? De persistência, de constância, né? De calma, de paciência, né? Que também é tão necessário quanto aquela energia de Áries para iniciativa, para começar, tem a energia de touro, né? Todas são necessárias, né? Cada uma da sua forma. Mas aí aqui também tem um site que fala outras coisas sobre essa casa, assim, que também acho um site bem legal. Esse aqui, Astrologia Luz e Sombra, que foi até de lá que eu tirei essa imagem aqui, da sementinha já começando a brotar, né? É uma imagem, assim, que já não é apenas a semente ariana que a gente colocou, né? Que a gente mentalizou, que a gente agora está vivendo ainda o final da lua nova de Áries, né? Da lunação de Áries, desculpa, né? Porque a lua nova é um dia, né? A lua nova foi lá no dia 1º de abril. E aí a lua cresceu, ficou cheia agora, né? No último final de semana, e agora ela já está começando a minguar, né? E aí ela vai se encontrar de novo com o Sol em Touro, né? Então a gente vai ter a lua nova de Touro. E aí já vai ser quando essa semente começa a se solidificar, né? A se fortalecer, que é essa a energia de touro. Então, os desdobramentos disso, né? Como a gente falou que uma das partes do corpo que tem a ver é a garganta, e tem a ver com a coisa do equilíbrio, né? Dessa calma, dessa paciência. Então, eu achei legal falar de chakras e fazer um trabalho prático com vocês, né? Que é o yoga do som. Não sei se eu já fiz contigo, Poti, alguma vez. Eu costumo fazer isso com as pessoas, porque foi uma sorte, eu acho, na minha vida ter tido contato com isso, né? Então, é uma prática bem bacana, bem simples, que você pode fazer sozinho e que aí eu vou fazer com vocês ao vivo, né? Para quem puder estar presente no dia 27, né? Semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, às 8 da manhã, eu aguardo vocês para a gente falar um pouco sobre chakras e fazer essa prática de yoga do som, que é através do canto das vogais, né? Não precisa ser alto, então você pode fazer baixinho, pode fazer. O importante é ir ativando as diferentes partes do corpo, conforme a gente vai ensinar nessa aula. Depois, pensando que touro tem tudo a ver, né, em como lidar com essa energia da posse, né,
e essa busca que a gente tem, né, da prosperidade, da abundância, eu convido vocês a fazer uma jornada comigo, que eu já fiz ela há 3 anos já, digamos assim, todo ano eu faço, né? São 21 dias de, de prática, né? Então, todo dia vai ter uma meditação guiada, né? Vai ter um áudio gravado para você escutar, concentrar e tal. Vai ter um exercício reflexivo e, e só. Vai ter um exercício e essa meditação, né? Então, vão ser 21 dias. Cada dia já. Isso é algo que já existe, não fui eu que criei, né? Mas eu convido vocês a participar. Então, um pouco antes do dia 21, eu vou criar esse outro grupo no WhatsApp apenas para isso, né? E aí vou convidar vocês para entrar. Quem quiser entrar, entra. Quem não quiser entrar, não é obrigado, né? E quem quiser entrar e no meio do caminho não conseguir fazer, acontece também. Então, eu realmente convido vocês a se jogarem, né? Então, eu botei aqui 6 da manhã porque vai ser só mensagem, né? Não vai ser assim, reunião, não vai ser uma aula, tá? Então, dia 30 de abril é justamente o dia da lua nova em Touro, que vai ser um eclipse também. Eu acabei não fazendo uma aula sobre eclipse, né? Acho que eu vou ter que incluir. Mas vai ser legal, porque como vai ser um eclipse em Touro, né? E o eclipse mexe com essa energia aí da posse, né? Trabalhar com calma esses 21 dias vai ser uma forma também de trabalhar, né? De tomar mais consciência dessa energia, dessas dificuldades e dessas potencialidades também que está envolvido com o dinheiro, com as finanças, com o trabalho, com os bens materiais, com o nosso corpo, com tudo que tem a ver com a terra, assim, né? E, por último, aí eu vou fazer uma aula como essa, assim, explanativa e tal, com slides, que vai ser essa aula do horóscopo chinês e dos sabores, né, que eu comentei aqui com a Poti, que vai ser no dia 4 de maio, que é uma quarta-feira também, né? Mas o horário eu vou deixar em aberto, né? Eu coloquei que ia ser, acho que 8 da noite, mas teve algumas pessoas que me falaram que à noite não podem. Então, eu vou deixar em aberto. Quando chegar mais perto, eu vou ver com vocês certinho o horário. E daqui para lá, né, eu convido vocês a fazer esse encontrinho particular, né, para a gente ver essas energias no mapa, né? E aí, então, é cada um vir comigo no privado, dizer o dia que pode, e aí encaixar com a minha agenda. E aí vai dar certo. Acho que é isso. Ó, nem passa mais. Pegou tudo, Poti? Tem alguma dúvida, alguma questão? Gente, tô aqui. Tô de boa, entendi tudinho. Em algum momento eu tive que dar uns carinhos Massa. ali no cocô, mas entendi. É porque a Suya foi aí contigo um pouquinho, né? Uhum. Faz Ela parte. me chamou, mas tudo bem. Mas vai ficar gravado, vou subir lá para o YouTube e também, enfim, estou à disposição, gente. Eu acho, não sei se eu explico as coisas da melhor forma às vezes, mas são assuntos, né, tão profundos que às vezes me faltam palavras, mas estamos aí, estamos aprendendo junto também. Vou parar aqui a gravação, Tá massa. então me despeço aí de vocês que estão vendo isso posteriormente. Não deixem Tá, de valeu. procurar.